O presidente Lula voltou a defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia em que a Câmara dos Deputados coloca para votar o projeto que revoga o aumento do IOF. Vamos ver. Ora, que a gente tem que deixar os nossos interesses individuais de lado e pensar um pouco nesse país. Vocês sabem da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. E aí, Felipe Salto, agora sim, boa tarde, bem-vindo. Cortar emendas, a defesa do Haddad pública, mais uma aí do presidente Lula. Como é que você vê essas movimentações, por exemplo, do Hugo Motta ontem à noite, surpreendendo muita gente, inclusive aliados? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Todos que estão nos assistindo, ouvindo. Olha, é impressionante, né? O capítulo que nós estamos vivenciando agora dessa novela, que é a novela, na verdade, das emendas parlamentares. Porque o que está por trás disso é essa sanha do Congresso Nacional, e é impressionante que não é da base, né? Ou do que se convencionou chamar no passado de baixo clero. Mas a verdade é que o baixo clero subiu a cúpula nesse momento. E o interesse nacional, o interesse da coletividade, o interesse pelo equilíbrio da economia, das contas públicas, fica lá em último plano. Então veja que você teve um acordo entre o Congresso, os líderes do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que é também o do Congresso, e o Ministério da Fazenda, depois do ministro da Fazenda ter recebido um ultimato do Hugo Motta, né, do presidente Hugo Motta da Câmara, em relação àquele primeiro decreto do IOF. E agora o que eles fazem simplesmente é implodir tudo. Vai botar para votar uma medida que tem um efeito de 15 a 20 bilhões de reais em termos de resultado fiscal, que é o que você vai deixar de arrecadar já neste ano com a eventual aprovação e provável, né, aprovação desse PDL, o Projeto de Decreto Legislativo. Tem que ver como o Senado vai atuar também, mas pelas declarações que nós já vimos aí agora há pouco do presidente Davi Alcolumbre, se a Câmara aprovar, ele vai tentar seguir a mesma direção, né? Então o resultado, Diego, Carla, é muito preocupante, porque qual vai ser a saída para você resolver esse problema e apagar o incêndio? Vai ser um contingenciamento de despesas maior do que aquele que foi anunciado em maio, que havia sido de 31,3 bilhões de reais. As emendas já tinham sido reduzidas em quase 8 bilhões de reais, porque você só pode cortar as emendas proporcionalmente ao corte do gasto do Poder Executivo. Com essa decisão, que se ela de fato se concretizar, de revogar o decreto do IOF, o que vai acontecer é que você vai precisar de um contingenciamento maior. Nesse ano ainda tem espaço para fazer isso, mas e no ano que vem? Como é que você vai fechar as contas? Vai mudar a meta fiscal? O Congresso vai bancar os efeitos econômicos disso sobre o dólar, sobre o juro, sobre o crescimento econômico? Então, é realmente lamentável, né, o que nós estamos vendo. Falta uma certa altivez e um conhecimento, uma experiência para essas lideranças que estão aí no nosso parlamento, infelizmente, e que levam a esse quadro de instabilidade, de incerteza e de desrespeito ao equilíbrio entre os poderes, né? A única salvação, Diego, vai ser o Supremo Tribunal Federal dar uma estocada de fato nessa questão das emendas parlamentares. Aliás, na sexta vai ter audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Exato, Carla. E o governo tem tentado passar o ônus dessa ação para o Congresso, né, dizendo que ele tentou taxar as pessoas que estão na parte mais de cima da pirâmide, aqueles que ganham mais, mas que o Congresso impediu. Ou vai impedir? Aí eu tenho algumas pessoas. Na verdade, assim, aí eu acho que a gente separa a figura do ministro Fernando Haddad, que tem esse discurso, né, de que as medidas do governo querem atingir quem mora em cobertura, e aí a gente tem o posicionamento do presidente Lula, que hoje numa fala, numa reportagem do Lucas também, que o Lucas acompanhou ali em loco, ele fez uma fala dúbia, ele fez uma defesa do Haddad, disse que o ministro da Fazenda é muito responsável, sabe o que está fazendo, e
quis dividir aí um pouco a responsabilidade com o Congresso. E aí, Diego, o Lula, ele é muito calculista politicamente, porque ele sabe que ele não vai, que para ele é ruim bater de frente, brigando, chutando a porta, né? Ele precisa conciliar. Porque a caneta hoje está ali no Congresso, né? Então eles ficam meio de mãos amarradas. Por isso, uma correria hoje na Secretaria de Relações Institucionais, que é da ministra Gleisi Hoffmann, que é quem faz essa ponte com o Congresso, porque todo mundo foi pego de surpresa e a ministra Gleisi Hoffmann falou: não, pera, vamos tentar arrumar a casa. O presidente Lula, vendo essa confusão, ele dá duas declarações no mesmo evento. O primeiro é dizendo e defendendo a postura do Haddad, e aí sim esse posicionamento do governo que você colocou, de que o que se está buscando fazer é uma justiça social, né? O Lucas também colocou sobre esse discurso político de que essas medidas tentam aí ajudar no ajuste fiscal sem prejudicar a maior parte da população, né? E tentando ali, de alguma forma, falar que o Congresso também tem a sua responsabilidade. Então, o presidente Lula defende as medidas enviadas pelo ministro Fernando Haddad, faz uma cobrança do Congresso, mas uma cobrança com um limite para que a relação não se rompa, né? Então, é uma situação delicada. Por isso que eu disse, a gente vai ter que ver o que vai acontecer hoje na Câmara, como é que vai andar essa votação e ver como é que essa bola vai ser jogada para o Senado e se o presidente Lula vai atuar nesse meio de campo, por exemplo, dando uma ligada para o Alcolumbre e falando: amigo, segura aí para mim só até amanhã, que seja. Vamos supor que pode acontecer isso, é algo que não está fora do radar, porque o presidente Lula, nas declarações de hoje, mostra que sim, está preocupado com o que está acontecendo, porque pode ser uma derrota grande para o governo, e aí o Salto colocou aí, né? Vai ter o ministro Fernando Haddad que fazer um contingenciamento muito maior, que vai aumentar a insatisfação e assim vai indo numa bola de neve. E, obviamente, o presidente Lula não quer isso porque ele precisa governar e precisa do Congresso para isso. Deixa eu trazer aqui mais detalhes. O governo Lula dobrou em apenas um dia o montante de emendas parlamentares liberadas, mas a medida é vista como insuficiente para evitar que a Câmara derrube o decreto que aumentou o IOF. Até segundo o governo tinha empenhado 897 milhões de reais em emendas, valor que subiu para mais de 1 bilhão e 700 mil nessa terça, ontem, segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O volume de verbas praticamente dobrou num único dia. Desculpa, Salto. Esse sistema, né, como está funcionando hoje a destinação de verbas para emendas e o controle do orçamento, né, me parece que está tudo disfuncional, né, Felipe? Diego, como é que funciona, né? O orçamento no Brasil, desde 89, o primeiro orçamento que foi proposto e aprovado a partir da promulgação da Constituição Cidadã, ele funciona de uma maneira quase que autorizativa, né? O orçamento, na verdade, ele deve ser impositivo, todo ele, se a gente tivesse um processo sério, com estimativas sérias. Mas a prática não é assim. Ele é autorizativo na prática, né? E o que acontece? O governo ele tem uma margem de despesas que ele pode ir mexendo para poder cumprir as metas fiscais, garantir determinada trajetória da dívida, equilibrar receitas e despesas, etc, etc. Quando as emendas ganharam essa importância que ganharam, e foi um aumento exponencial, né, nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, com o início dessas emendas constitucionais, que foram tornando as emendas parlamentares impositivas, carimbando valores para essas emendas, ampliando esses montantes em relação à receita corrente líquida, etc, etc, essa rigidez orçamentária foi se ampliando. Mas qual que é a lógica do processo orçamentário? Mesmo com essa rigidez, o governo, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele edita o chamado Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Ele fez isso no início do ano, ainda sem o orçamento aprovado. Depois, de novo, a partir de maio, quando foi apresentado o relatório bimestral, que é onde você acompanha pela liturgia aí do processo orçamentário todos os números que o governo vai atualizando em cima do orçamento aprovado, esse decreto de contingenciamento, né, ou também conhecido como decreto de programação orçamentária e financeira, para ir mostrando o quanto ele vai permitir que se execute
dos gastos que estão previstos no orçamento, inclusive as emendas parlamentares. Então, elas estão num volume extraordinariamente alto. A questão que o Congresso reclama é que a execução, a liberação, está num ritmo aquém do que eles desejam. Veja, isso é uma prerrogativa do Executivo, eles não têm nada que se meter nisso, mas eles se metem. E aí, qual que é a resposta do Executivo? O orçamento foi aprovado tardiamente, nós temos o decreto de programação e ele está sendo seguido. Mesmo com tudo isso, o governo decidiu, como você mostrou aí com os números que foram citados, do CIOP, né, do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, ou mesmo do SIGA Brasil, que reproduz essas informações também, e é mais acessível, né, ao grande público, o governo acelerou essa execução nos últimos dias, de modo que as emendas estão sim sendo liberadas. Esse chororô do Congresso é porque eles estão com medo, na verdade, do que vem do Supremo Tribunal Federal. Eles já sentiram na pele no ano passado o que foi aquele bloqueio, a partir da decisão do ministro Flávio Dino, em cima das emendas PIX. O medo deles é que o Supremo venha com uma implosão desse sistema de emendas parlamentares, que de fato chegou aos limites do absurdo, né? O Congresso, para vocês terem ideia, tem um orçamento de 50 bilhões de reais, com os contingenciamentos que foram feitos, 42 a 43 bilhões, e a despesa discricionária total é de 190 bilhões. Então, daqui a pouco, o Congresso está mandando mais nas políticas públicas, né, onde tem essa discricionariedade, do que o próprio presidente da República. É esse o tamanho do problema. Carla, num sistema presidencialista, né, o que mostra que algo de errado não está certo. Está no mudo. Está mutado aí, Carla, acho que seu microfone. É que tocou o telefone aqui, eu mutei, desculpa. A gente não está falando disso de agora, né, Diego? Desse empoderamento do Congresso, da força, dessa pressão pelas emendas. E é muito engraçado, porque você conversa com os parlamentares, Diego, e eles falam, mas vocês não podem criminalizar as emendas parlamentares. Mas a questão não é criminalizar as emendas parlamentares, é que elas tenham transparências e que elas não deveriam ser usadas como um instrumento de chantagem para o governo, que é o que tem acontecido nos últimos anos, né? A gente fala dessa pressão por liberação de emendas, que é, como o Salto colocou aí, é uma prerrogativa do executivo, executar o orçamento. E aí, ao longo do governo Bolsonaro, isso foi passando de mão para o Congresso, e esse empoderamento do Congresso dificulta todas essas negociações. Então, é uma novela de emendas que agora a gente tem o adicional do Supremo Tribunal Federal cobrando essa transparência, irritando os parlamentares, mas que é curioso, né? Porque os parlamentares, eles dizem, não criminalizem as emendas, precisamos delas, elas são importantes. Aí ficam bravos na hora de responder sobre transparência, ficam bravos quando são criticados que estão usando as emendas como poder de chantagem, mas o fato é esse, né? Quando se libera emendas, algumas coisas fluem. Então, é um cenário que, sim, o Congresso tem muito poder de pressão e pressiona o governo com essa questão das emendas. É isso, Felipe. Obrigado. Se quiser complementar, mas já agradeço por hoje. Um abraço e uma boa tarde. Obrigado a vocês. Eu só queria complementar que, na verdade, a Carla colocou essa questão do Congresso não querer que se criminalizem as emendas. Mas, na verdade, elas já fazem parte de diversos inquéritos da Polícia Federal. Então, o problema da ineficiência, da falta de transparência, da pressão que as emendas estão exercendo na tarefa precípua do Executivo de manejar o orçamento, ele ainda é temperado com um problema que pode ser muito mais grave. Isso é que a gente precisa ficar atento também. O volume de recursos nunca foi tão grande para esse tipo de gasto pulverizado, que é tão ineficiente, né? E ele acaba erodindo orçamentos de obras de infraestrutura, de programas de maior fôlego que poderiam colaborar para o crescimento econômico de fato. Felipe, obrigado mais uma vez. Boa tarde para você.